Olá, pessoal. Nós daremos continuidade às nossas atividades acadêmicas online durante esse período de coronavírus. Então, essa primeira atividade de vocês deverão preparar um seminário ortodôntico dos casos clínicos que eu vou enviar para vocês. Vocês devem separar em grupos, tá? E eu vou enviar cada caso clínico para os grupos diferentes. Para que os seminários clínicos ortodônticos servem? Eles servem para nos auxiliarem a fazer diagnóstico e planejamento. Então, nesse primeiro slide, vocês devem colocar o nome dos acadêmicos, tá? Que estão participando deste seminário, o nome do paciente, a idade, o número do prontuário e a queixa principal. Vocês devem falar exatamente o que o paciente relatou ao chegar, por que ele buscou o tratamento ortodôntico. Aqui esse paciente relatou que ele tinha dificuldade de mastigar no lado direito. No terceiro slide, vocês vão avaliar a condição clínica desse paciente, tá? Então, vocês vão relatar qual é a condição, se tinha elementos dentais com lesão cariosa, com lesões periapicais, com restaurações. Nesse caso, o paciente aqui estava com o 64 com uma lesão periapical, que acabou sendo necessária a exodontia. O 55 também tinha uma lesão periapical ampla. Tratamento endodôntico não teve sucesso, acabou sendo realizado também a exodontia, e esse paciente apareceu já com o elemento dental 65 perdido, o que ocasionou a mesialização do dente 26. Então, vocês vão fazer um resumo das condições clínicas desse paciente. No quarto slide, vocês vão começar a fazer as análises das fotografias extrabucais. Então, vocês devem, para fazer essas análises extrabucais, vocês devem dividir a face do paciente de vocês em terços, tá? Então, o primeiro terço vai até ali a região da glabela, o segundo terço até a parte inferior do nariz, e o terço inferior, terço inferior vai até a pontinha do queixo. Nessa fotografia de frente, vocês vão avaliar três situações. Primeiro, se esses terços, se eles estão proporcionais ou se eles estão crescendo de forma desproporcional. Né? Geralmente, o terço inferior é o terço que está mais afetado. Então, nesse caso, o paciente ele apresenta o terço inferior levemente aumentado. Esse terço inferior pode estar proporcional aos demais terços ou, às vezes, ele também pode estar diminuído. Tipo facial desse paciente, como é que é a tendência de crescimento desse paciente, da face, né, desse paciente? Esse paciente a gente pode perceber que ele tem um crescimento mais vertical, né, mais longo dessa face. Às vezes o paciente pode ter um crescimento mais horizontal ou às vezes ele pode ter um crescimento, tanto no sentido vertical como horizontal, equilibrado. E o terceiro tópico que vocês vão avaliar seria o selamento labial. Vocês vão avaliar se ele faz o selamento labial de forma passiva ou se ele faz força para cerrar os lábios. Geralmente a gente percebe que se o paciente faz força para manter os lábios fechados, é que ele faz uma ruguinha no queixinho, tá? No quinto slide, vocês vão avaliar a linha de sorriso. Então, como que ela é classificada? Você pode ter uma linha de sorriso alta, quando você mostra a gengiva, que no caso desse paciente, ao sorrir, ele está mostrando bastante a gengiva, então ele tem uma linha de sorriso alta. Ele pode ter uma linha de sorriso boa, quando o lábio está tocando a região cervical dos incisivos, ou pode ter uma linha de sorriso baixa, quando o lábio estiver cobrindo esses incisivos. No sexto slide, vocês vão avaliar o quê? O corredor bucal. Nessa fotografia, vocês conseguem ver direitinho, ó, se nas laterais do sorriso, se ele aparece um corredor escuro ou se ele tá, como na figura abaixo, tá mostrando os dentes, tá? Quando ele aparece esse corredor escuro, significa dizer que eu estou com uma maxila mais atrésica, tá? Que essa maxila ela deveria estar o quê? Maior. E no caso desse nosso paciente, apesar de ele ser meio gordinho, tá mostrando mais a bochechinha ali nos cantos, mas ele tem uma atresia maxilar.
Na terceira foto, a gente vê a foto de extrabucal de perfil. A gente pode avaliar alguns quesitos. Primeiro, o perfil. Se esse perfil desse paciente, quando ele é classificado, ele pode ter um perfil reto, convexo ou côncavo. Então, a gente traça uma linha que atinge a metade, mais ou menos, ali do S do nariz e tangenciando a pontinha do queixo. Se os lábios estiverem tocando essa linha, a gente diz que esse paciente tem um perfil reto. Se o lábio estiver para dentro, para trás dessa linha, a gente diz que esse paciente tem um perfil côncavo, mais característicos de paciente classe 3, tá? Se esse lábio estiver à frente dessa linha, a gente classifica como um perfil convexo, mais característicos de paciente classe 2. Eu posso também avaliar o selamento labial, tá? Que a gente já fez na foto de frente. Posso também avaliar os terços faciais, né? Que a gente já fez também, avaliação na foto de frente. Avaliar projeção do zigomático. Ó. Na setinha amarela eu estou mostrando exatamente a projeção do zigomático. Nesse caso desse paciente, se apresenta normal. Geralmente, essa projeção do zigomático vai estar um pouco mais retruída naquele caso de pacientes classe 3, em que a sua maxila se apresenta retruída. Tá? Então, e aí a gente consegue ver bem que essa região da bochechinha, essa região da maçã do rosto, está mais retruída, característico dos pacientes, às vezes, classe 3. E avalio também como que está a minha maxila e a minha mandíbula, se elas se apresentam bem posicionadas ou se elas se apresentam mais retruída ou mais projetada ou protruída. Nas fotos intrabucais, nessa foto de frente, a gente avalia os seguintes quesitos. Linha média, se ela está coincidente ou não, tá? Consigo avaliar se eu tenho mordida cruzada anterior ou também posterior. Nesse caso, ele tem o elemento dental 22 cruzado. Avalio o overbite, lembrando que o overbite é o quanto meu incisivo superior cobre o meu incisivo inferior. Lembrando que o normal, o ideal, a gente pode falar isso tanto em porcentagem quanto em terços, né? O ideal seria um recobrimento de 20% a 30% ou cobrir mais ou menos o primeiro terço da coroa do incisivo inferior. Avalio também se eu tenho a presença de diastemas e apinhamentos e também se eu tenho a genesia de algum elemento dental. No caso aqui diastema, eu consigo ver que esse paciente realmente ele possui diastemas, né? Porque ele tem um diastema entre os incisivos e ele tem, ó, diastema também lá entre o 22 e o 63, tá? Às vezes a gente pega um paciente, por exemplo, que tem só os incisivos centrais erupcionados, não tem os laterais ainda erupcionados. E eu tenho um diastema entre esses incisivos. Só que se eu for avaliar o espaço, eu não tenho espaço para a erupção do 12 e do 22. Então aí eu não posso classificar como diastema, tá? Porque na realidade eu vou ter uma falta de espaço, ou vou ter um futuro apinhamento depois que esses dentes, que o 12 e o 22 erupcionaram. Nas fotos intrabucais laterais, né, direito e esquerdo, a gente pode avaliar tanto a relação de molar permanente, né, como o de canino. Nesse caso, como ele teve a perda do elemento 65, o 26 mesializou, ó, o 26 tá ali, a setinha azul é o elemento dental 26, tá? A setinha amarela mostrando 64 e a setinha vermelha 63. Então, nesse caso, como eu tive a perda, a mesialização do 26, eu vou fazer a avaliação de canino. No lado direito, eu consigo ver que meu canino está em classe 1, bonitinho. No meu lado esquerdo, ele parece que está até em relação de classe 3. Mas por que isso aconteceu? Porque ele distalizou um pouquinho justamente por causa da perda do 65. Então, eu estou considerando esse paciente como classe 1. Avalio se eu tenho mordida cruzada, anterior ou posterior, e eu consigo também avaliar o meu overjet. Geralmente o overjet a gente mede em milímetros e a gente mede no modelo ou no próprio paciente. Mas aqui a gente consegue ver que esse paciente está com um overjet dentro do normal, que é um overjet de 2 a 3 milímetros, tá? No caso, como vocês não vão ter o modelo, vocês só podem dizer se esse overjet for maior que 2, vocês podem dizer que está com overjet acentuado, né? Quando vocês conseguem ver realmente que tem uma discrepância nessa sobressalência.
Ou eu posso avaliar se eu tenho uma mordida cruzada anterior ou uma mordida de topo também. Nas fotos intrabucais, eu vou avaliar principalmente a forma do arco, tá? Então, eu tenho esse outro slide que detalha como as formas dos arcos podem ser. Elas podem ser triangular, oval ou quadrada. Voltando aqui na foto oclusal, a gente consegue ver que a maxila dele tem uma forma mais ovalada. A gente consegue visualizar que a gente tem espaços entre os incisivos, né? Entre os incisivos centrais, entre o incisivo central e lateral também. E o arco inferior, ele já tem uma forma mais quadrada. E a gente consegue visualizar que os molares inferiores, onde eu coloquei a setinha ali em vermelho, que eles estão bem lingualizados, tá? Isso significa dizer que essa maxila realmente está tresiada e está fechando mais ainda, ajudando, fazendo com que os molares inferiores fiquem lingualizados para não cruzar a mordida. Aqui a gente falou já das formas dos arcos. O próximo slide, a gente vai começar a fazer a análise da teleradiografia. Aí vocês devem prestar bastante atenção. Então, eu separei as telerradiografias, primeiro, na avaliação do padrão cefálico, então vocês vão determinar, essas medidas vão determinar se esse paciente está crescendo mais verticalmente, se ele está crescendo mais no sentido horizontal ou se ele está com crescimento equilibrado. Então, eu coloquei ali as linhas, ó. Tem uma linha SN, que é a linha que está marcada em vermelho, né? E SGN, que o GN está marcado em laranja, tá? Então, essas duas linhas em vermelho estão me dando um ângulo. Se esse ângulo estiver maior que 67, está querendo me dizer que esse paciente é um paciente com crescimento mais vertical, tá? A linha SN, que é a linha vermelha, GOGN, que é a linha azul, também está me dando, né? Se essa linha estiver mais aumentada, ela vai dizer que esse paciente, se esse ângulo estiver mais aumentado, quer dizer que esse paciente está com crescimento mais vertical. Se ele estiver próximo ao ideal, que seria o 32, que ele está com crescimento equilibrado, ou se ele estiver menor, que ele está com crescimento mais no sentido horizontal. A linha SN, que é a linha vermelha, com o plano oclusal, que é essa linha rosa, também vai formar um ângulo, essas duas linhas vão formar um ângulo, e se esse ângulo estiver aumentado, a mesma coisa, significa dizer que esse meu paciente está com um crescimento, né, um indicativo de que esse paciente está com um crescimento mais vertical. E o FMA, que é a linha roxa, né, que é póreo, a linha póreo-órbita, a linha roxa com GOGN, tá? Este é o ângulo FMA, que é esse ângulo que eu marquei em amarelo, tá? A mesma coisa, se este ângulo estiver aumentado, significa dizer que esse meu paciente é um paciente mais vertical. Se ele estiver diminuído, o paciente que está crescendo mais no sentido horizontal, ou se ele estiver próximo a 25, que está com crescimento equilibrado. Então, esse nosso paciente, ele está com todas as medidas aumentadas. Então, significa dizer que esse nosso paciente está com crescimento, está crescendo no sentido vertical, ou que é um paciente dólico cefálico. Nesse próximo slide, a gente vai fazer a avaliação das bases ósseas. E aí, a gente não vai fazer a avaliação do SNA ou do SNB individualmente. A gente vai diminuir o SNA do SNB, que vai nos dar o ANB, né? A linha azul, A, que é a linha A, né, que passa no ponto AN, com a linha NB, que é a linha vermelha, que está no ponto NB. Então, ó, quanto maior este ângulo, mais longe vai estar a minha maxila da minha mandíbula. Então, geralmente é característico de paciente classe 2. Se esse ângulo estiver próximo de 0,
ou negativo, significa dizer que o ponto B vai estar à frente do ponto A, aí eu estou dizendo que esse meu paciente, né, é mais prognata, né, ou está com a maxila mais retruída. Então, significa dizer que é um paciente classe 3. E se esse paciente estiver variando entre 0 e 2, um ângulo de 0 e 2, significa dizer que esse meu paciente está com as bases ósseas equilibradas, que cresceram proporcionalmente. Quando a gente está falando de criança, a mandíbula ela demora mais para mostrar esse crescimento. Então, como a criança ainda não desenvolveu completamente todo o seu crescimento, geralmente esse ANB vai estar um pouco maior, tá? Porque a mandíbula ainda não mostrou todo o seu potencial de crescimento. Então, nesse caso, o que a gente ajuda, o que nos auxilia a dizer se esse paciente é um paciente classe 1, classe 2, no caso aqui com ANB de 4,59, vocês poderiam pensar que é um paciente classe 2. Mas não, porque se a gente olhar as fotos, como a gente viu, a relação da maxila e da mandíbula está boa, tá? Esse paciente com 4,59, apesar de indicar que é um paciente classe 2, a gente avaliando, até a gente pode avaliar nessa teleradiografia aqui mesmo, a maxila e a mandíbula estão crescendo proporcionais. Então, esse paciente aqui é um paciente classe 1 ou padrão 1. Nesse próximo slide, a gente vai avaliar a inclinação dos incisivos, tá? Então, aqui, ó, o incisivo superior, eu traço uma linha apontilhada azul clarinha que está no longo eixo do meu incisivo, a pontilhada azul escura que está do ponto N até o ponto A e avalio o ângulo que ele está formando. Quando esse ângulo estiver próximo ao 22, significa dizer que esse meu incisivo está bem posicionado. Se esse ângulo estiver menor do que 22, significa dizer que esse meu incisivo está mais verticalizado. Nesse caso, se esse ângulo estiver maior do que 22, significa dizer que esse meu incisivo está mais vestibularizado. No caso aqui, com 12,91, significa estar dizendo que o meu incisivo superior está verticalizado. O incisivo inferior, eu tenho essa linha vermelha pontilhadinha menor que passa pelo longo eixo do incisivo inferior e a linha vermelha com pontilhado maior, que é a linha que está passando do ponto N ao ponto B. Essas duas linhas vão formar um ângulo, tá? Que vai me dizer como está a posição desse meu incisivo. Quando ela estiver por volta dos 25 graus, significa dizer que esse meu incisivo está bem posicionado, que é o caso desse paciente, 24,8. Se esse ângulo estivesse menor, né, o meu incisivo estaria mais verticalizado, e se este ângulo estivesse maior, meu incisivo estaria vestibularizado. Então, aqui eu consigo ver que o meu incisivo superior está verticalizado e o meu incisivo inferior está bem posicionado. Em relação agora à protrusão, né? Como o meu incisivo está, se ele está protruído ou retruído em relação à sua maxila ou mandíbula. Então, no incisivo superior, eu traço uma linha azul, que é a NA, né? Tocando do ponto N ao ponto A, e vejo a distância da coroa do meu incisivo, a parte mais convexa, tá? Da coroa do meu incisivo, e meço essa distância em milímetros. Geralmente, no caso desse incisivo, do incisivo superior, ele está negativo, significa dizer que o incisivo está atrás dessa linha. Tá? Justamente porque ele está muito verticalizado, tá? Então, além de ele estar muito verticalizado, ele também está retruído. Já o incisivo inferior, a gente traça uma linha que é a vermelha do N para o ponto B e a gente mede a distância em milímetros até a parte mais convexa da coroa do meu incisivo. Essa distância daí é em milímetros. No caso do meu incisivo inferior, está com 3,6 milímetros, né? Significa dizer que ele está bem posicionado, ele não está nem protruído e nem retruído em relação à mandíbula. E por último, a gente faz a análise da radiografia panorâmica. Então, a gente verifica se o paciente possui todos os elementos dentais esperados para a idade, a gente verifica também a posição desses dentes, se estão bem posicionados ou se estão mais mesializados, mesoinclinados ou disto-inclinados, para a gente poder fechar o nosso diagnóstico. Então, o diagnóstico desse paciente, a gente consegue ver que esse paciente, depois de avaliar tanto as fotografias como a teleradiografia,
como as fotografias extra e intrabucais, a gente avalia que esse paciente é um paciente classe 1 dentária e esquelética, né, que a relação das bases ósseas também estão proporcionais, que esse paciente tem uma tendência de crescimento vertical, mais dólico cefálico, que o interso inferior dele se apresenta aumentado, que ele tem mordida cruzada no elemento 22 anterior, que ele tem também a presença de diastemas na região anterior superior, que ele teve uma falta de espaço, que ele tem uma falta de espaço para a erupção do 25, porque o 26 mesializou devido à perda do 65, e que ele possui uma maxila atrésica. Feito o diagnóstico, a gente vai fazer o planejamento desse caso. Nesse caso, foi colocado um aparelho RAS nele, primeiro para a gente melhorar essa atresia, né, maxilar. Então, a ativação a gente faz geralmente 1/4 de volta de manhã e à noite. No período de 7 dias, esse paciente retorna para a gente avaliar se essa disjunção já está boa, se já abriu o suficiente. Vocês olhando na fotografia de cima, ó, quando a gente vê que a disjunção é o suficiente, a gente faz uma leve sobrecorreção dos dentes posteriores. Ó. As cúspides palatinas dos molares superiores estão quase tocando as cúspides vestibulares, então a gente sobrecorrige, porque a gente sabe que isso vai ter uma recidiva. Se dentro desse período de 7 dias ainda não houve essa sobrecorreção, a gente continua ativando e avalia o paciente na semana seguinte. Se essa sobrecorreção, né, já tiver ok, se já tiver feita a sobrecorreção, a gente estabiliza o parafuso, como a gente pode olhar nessa figura de baixo, ó, que foi colocado um acrílico ali na região do parafuso para o parafuso se manter nesta posição. Então, esse foi a primeira etapa do tratamento, né? Aí a gente vai deixar esse paciente com pelo menos 6 meses com o aparelho RAS, tá? Depois a gente vai propor para o paciente um aparelho encapsulado na oclusal, seria com acrílico na região posterior e com uma mola digital para descruzar o 22, que eu já vou mostrar uma fotografia para vocês. E depois a gente vai recuperar o espaço, né, fazer a distalização do 26. A distalização aqui do 26 eu propus com uma mola Settling, que a gente faz num aparelhinho móvel também, mas também poderia ser com o uso do AIB. Então aqui, ó, está a segunda e terceira etapa do tratamento. A segunda etapa do tratamento, a gente colocaria um aparelho encapsulado, se vocês podem ver na setinha azul que o acrílico está encapsulando os dentes posteriores e que a setinha amarelinha está mostrando a molinha digital. Por que tem que ser encapsulado? Porque quando um dente está cruzado, se eu só colocar a molinha digital e fizer ativar a minha mola digital, como o dente está cruzado, não vai permitir que faça esse movimento de vestibularização do incisivo. Então, eu tenho que abrir a mordida desse paciente para poder ativar a molinha e deixar esse meu incisivo livre para fazer o descruzamento. Geralmente, 2 ativações, esse dente já vai estar descruzado, tá? 1 ou 2 ativações, esse dente já descruza. Tendo o 22 descruzado, a gente partiria para a terceira etapa do tratamento, que vocês podem ver nesse outro aparelhinho aqui, ó, na segunda fotografia, apontando a seta em vermelho, uma molinha Settling, ó. Então, eu ativo essa molinha, tá? Eu ativaria ela, né, para distal. Geralmente, às vezes eu posso botar uma bolinha de resina na vestibular desse molar para segurar melhor esse grampo, tá? Ativo ela para fazer esse movimento de distalização. Posso também fazer esse movimento de distalização com o AIB, tá? Poderia também fazer com o uso do AIB. Então, aqui a gente finaliza um planejamento, mostrando para vocês como a gente deve planejar um caso ortodôntico. Em seguida, eu vou mandar para vocês os grupos, né, e os casos clínicos para vocês realizarem os seminários. Abraços!